Bom, agora Brasília, o Supremo deve definir hoje se restringe o compartilhamento de dados pelo antigo COAF. José Maria Trindade, conosco aqui no Jornal da Manhã. Qual que é o caminho dessa decisão, hein, Zé Maria? Pois é, Tiago, o Supremo Tribunal Federal vai definir os detalhes, e eu costumo dizer que é aí, nos detalhes é que mora o capeta, né? A decisão por maioria do Supremo Tribunal Federal é que os dados devem ser compartilhados. Veja bem, não são dados abertos nem abertura de sigilo, mas funcionários públicos tendo acesso a dados do próprio governo, da Receita Federal e do extinto COAF e do IFE, né? Agora, os ministros vão definir se é possível pedir relatórios ou encomendar aproximações, ou seja, mais detalhes de contas correntes para o início do processo, início da investigação. O processo tem que ser iniciado com provas oficiais, ou seja, neste caso, é sim necessária a autorização judicial. É a quinta sessão. Os ministros do Supremo Tribunal Federal já realizaram 4 sessões para discutir esse tema óbvio. Se existem os órgãos de investigação, de inteligência, que têm como base exatamente movimentações consideradas atípicas e suspeitas, é o sentido claro de que estas informações devem ser compartilhadas, né? Ô Zé Maria, a gente falava agora há pouco aqui no Jornal da Manhã, inclusive, sobre essa história do fundo eleitoral. De que maneira que isso vai se dar? Porque há uma rebelião, vamos dizer assim, de alguns parlamentares, só que o relator do orçamento está falando nessa possibilidade de aumentar o fundo. Eles sempre dão um jeito de aumentar mais esses gastos. De que forma que isso vai ser resolvido? Pois essa estratégia foi mostrada aqui no Jornal da Manhã, logo na queda dos vetos do presidente Jair Bolsonaro, aquela lei eleitoral aprovada na Câmara dos Deputados. É possível mudar a lei eleitoral um ano antes, menos de um ano antes da eleição, porque não se trata exatamente de regra eleitoral, mas financiamento. A estratégia do Centrão e de outros partidos, inclusive os partidos de esquerda, é aumentar o financiamento público de campanha eleitoral. Antes o financiamento era público, mas o dinheiro passava por empresas, OAS, Odebrecht e outras empresas, JBS. Agora não, eles querem ir diretamente aos cofres públicos, ou seja, passar o dinheiro do governo diretamente para a campanha eleitoral. Hoje fica em quase 2 bilhões de reais, quase 2 bilhões de reais, 1 bilhão e 800 e poucos milhões de reais. E a ideia foi derrubar o veto que limitava e aí sim entrar nesta parte de inchar o fundo eleitoral. A estratégia é usar o orçamento. O orçamento da União é discutido primeiro na comissão mista de orçamento, com participação de deputados e senadores. E é isso que está acontecendo. O relator quer levar para quase 4 bilhões de reais, mais do que o dobro do que hoje é o projeto de fundo eleitoral para financiar as eleições do ano que vem. Só que isso, Tiago, vai colocar dificuldades para a aprovação do orçamento. Um só partido político pode impedir a votação do orçamento, um só, porque nunca há como votar o orçamento discutido, e sim através de um acordo de líderes que geralmente é fechado na comissão mista de orçamento. Se houver polêmicas, esse assunto no plenário do Congresso não passa. Então, o que eu estou indicando agora é de que os deputados e senadores vão tentar inflar o fundo eleitoral para o ano que vem para quase 4 bilhões de reais, e alguns partidos, como o Novo, por exemplo, não querem esse novo valor para o fundo eleitoral. E aí eles podem impedir a votação do orçamento da União. Isso se a disputa for séria, né? É verdade, essa é a grande questão. Zé Maria Trindade com as últimas informações de Brasília.